Fala pessoal, sou o professor Thiago Reinaldo, estamos juntos em mais uma aula discutindo o fisiculturismo. Nessa aula nós iremos falar sobre os pilares do atleta de fisiculturismo. Então essa aula é especificamente para você que é atleta de fisiculturismo ou para quem trabalha com bodybuilder ou quem simplesmente é amante desse universo do treinamento de força voltado para a estética. Essa aula ela é um resumo aí do livro Fisiculturismo dos Palcos à Ciência. Então, um livro aí que está na semana de pré-venda, então não sei aí a data exatamente que você está assistindo essa aula, né? Mas hoje é dia 6 de maio de 2021, então nós estamos na última semana de pré-venda do livro, e o livro ele aborda esse conteúdo e vai ser o tópico de nossa aula hoje. Bem, quando se fala em fisiculturismo, é importante deixar claro que provavelmente qualquer pessoa que seja amante do esporte, ela vai te dizer que os critérios que são analisados no fisiculturismo são simetria, proporção, definição e volume muscular. Então isso é basicamente um consenso, até das pessoas que não são da área esportiva, que sabem que o fisiculturista é o atleta que se preocupa, né, com a estética corporal ao máximo. Então os critérios realmente são esses. A gente tem a inclusão aí da densidade muscular, do frame, e a gente vai discutir aqui cada tópico separadamente e como que isso pode ser aplicado na prática esportiva. E talvez até como isso aqui tenha alguma aplicabilidade em teu aluno, em você que deseja treinar para melhorar a estética corporal, mas que não tenha nenhum objetivo ou não tenha nenhum anseio de participar de campeonatos de fisiculturismo, de se tornar um atleta de fisiculturismo. Bem, quando se fala de fisiculturismo, é praticamente impossível não falar de hipertrofia muscular. Então, praticamente isso já está associado, né, a palavra hipertrofia muscular e a palavra fisiculturismo. Quando a gente pega o conceito que existe na literatura científica, hipertrofia muscular seria o aumento da área de secção transversa das fibras musculares, acompanhado do aumento de filamentos de actina e miosina e da adição de sarcômeros em série ou em paralelo. Então, de uma forma bem simples, seria mais ou menos isso. Então, eu tenho um músculo aqui em desuso ou em atrofia, e quando esse músculo ele é submetido à tensão mecânica, essa tensão mecânica vai gerar algumas respostas de estímulo hipertrófico, de estímulo de aumento de massa muscular. E aí eu vou ter um músculo aqui, após algumas semanas de intervenção de treinamento, um músculo um pouco mais grosso, digamos assim, um músculo um pouco mais espesso, a sua área de secção transversa um pouco maior. E isso seria caracterizado como hipertrofia muscular. Porém, vamos lembrar, nessa aula a gente está falando de bodybuilder, e aí vem uma grande confusão. Eu sempre digo para ter muito cuidado, quando a gente pega algum conceito, né, que já existe em outras populações, a gente transfere esse conceito para o bodybuilder. Porque realmente a hipertrofia muscular no fisiculturista, ela é um critério muito importante. Talvez o critério mais importante de todos, né? Ou o critério principal aí que vai desencadear todos os outros. Porém, quando eu falo no bodybuilder, do atleta de fisiculturismo, independente da categoria, eu estou analisando essa hipertrofia de uma forma muito fina, muito crítica e muito detalhada. Então, o árbitro, ele analisa, por exemplo, como que está a cintura escapular desse atleta, ou qual que é a distância entre os ombros aqui desse atleta, o que deixa esse atleta com um tronco um pouco mais largo, por exemplo. Ou como que seria o volume em relação ao tamanho dos braços e como que isso se relaciona criando uma imagem muito bonita com o antebraço. Então eu tenho um braço realmente muito volumoso, muito proporcional, só que quando eu vou descendo o olho aqui, né, a gente observa aqui a silhueta do atleta. Então existe um determinado contorno aqui na região glútea, esse contorno ele vai acompanhar todo o reto femoral e toda a parte posterior de coxa desse atleta, formando aqui um ventre muscular muito estético. Então eu teria aqui um atleta com uma estreita linha de cintura, um tronco aqui em forma de V, com braços e deltóides proporcionais e membros inferiores também proporcionais aqui nessa análise completa do atleta. Então a gente percebe que no fisiculturismo eu não posso pegar um critério em específico. E aí a gente vai perceber que quando se muda
a categoria, ou quando se muda, né, a forma que esse atleta vai se apresentar no palco, os critérios vão variar. E aí é importante deixar claro que quando a gente fala especificamente de hipertrofia muscular, no fisiculturismo a gente tem que ter cuidado na hora da interpretação. Então aqui eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um Gol comum, um carro popular, e aí esse Gol cresce, esse carro cresce, e esse carro vira um Golzão. Eu posso reduzir esse Gol e ele virar um Golzinho. Você percebe que teve mudança de tamanho, ou seja, esse Gol, ele aumentou o seu tamanho, ele reduziu o seu tamanho, mas ele não mudou, ou seja, ele continuou a ser um Gol. E aí, isso para o bodybuilder é muito importante, porque quando a gente transfere isso para a prática, no fisiculturismo, a hipertrofia ela não vai ser somente o aumento de tamanho. Ou seja, eu posso ter um atleta, e isso acontece muito em todos os campeonatos, o atleta às vezes muda de categoria, ou às vezes na mesma categoria, a mesma divisão da categoria, ele muda de seção, então ele competia na T75, ele passa a competir na 80 ou na 85, ou seja, ele ganha peso, só que o atleta praticamente ele fica a mesma coisa, ou seja, todos os critérios que eram para ser melhorados continuam pendentes. Então o atleta ele aumentou o tamanho, só que isso não significou uma melhora. Ou seja, aumentar o tamanho no bodybuilder não tem muita relação com o aspecto qualitativo. Deixa eu te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Aqui eu tenho 3 categorias. Então eu tenho um atleta biquíni, eu tenho um muscular, men's physique, e eu tenho um atleta wellness. Então são categorias completamente diferentes, apresentações diferentes, e quando a gente junta essas informações, a gente vai ter os critérios que todo mundo conhece: volume, definição, simetria e proporção. E aí vem o grande lance, que muita gente não entende. Todos esses critérios, eles realmente são analisados, só que isso vai ser categoria dependente. Ou seja, esses critérios todos eles são analisados. Só que dependendo da categoria que o atleta competir, um critério ele pode ter mais peso que o outro. Por exemplo, atleta aqui da categoria biquíni, geralmente são atletas que vêm com um grau de definição muscular um pouco maior, ou seja, elas vêm um pouco mais definidas e vêm com volume um pouco mais reduzido, ou seja, um baixo nível de volume muscular, né? Uma baixa muscularidade. Já quando eu pego o atleta wellness, né, ela precisa ser um atleta levemente desproporcional. Então eu preciso de um atleta com uma baixa quantidade, uma moderada quantidade de massa muscular nos membros superiores e uma alta quantidade de massa muscular já nos membros inferiores. Quando eu pego aqui um atleta da categoria Men's Physique, é o mesmo raciocínio. Eu não estou falando de um bodybuilder ainda, mas também não estou falando de um Men's Physique. Então é como se fosse um atleta no meio termo, aqui entre volume, entre definição. Então, dependendo da categoria que o atleta for participar, for competir, os critérios eles vão mudar, apesar dos critérios serem os mesmos. E aí vem a pergunta: será que esses critérios, ou será que essa análise visual um pouco mais crítica e um pouco mais profunda, ela é algo exclusivo da atualidade? A gente sabe que não. Então a gente tem relatos, né, e registros aqui de cânones, que seriam orientações para estátuas. Então a gente teria aqui que uma estátua teria em média 7 vezes o tamanho da cabeça. E isso retrata de uma forma muito simples que a criação de uma imagem ela não era simplesmente pensando único e exclusivamente na figura, mas a forma que essa figura iria ser representada em meio à sociedade. Ou melhor, a forma que essa figura iria ser enxergada pelas pessoas. Ou seja, o que seria estético, o que seria agradável aos olhos. E essas formas e essa estética, né, essas proporções, elas foram tomando dimensões bem gigantescas. Então nós temos aqui proporções áureas ou divinas proporções, né, que são obras muito conhecidas, já registradas, por exemplo, a Mona Lisa, o Homem Vitruviano. E quando a gente transporta essa informação dessa análise visual um pouco mais fina, um pouco mais crítica e bem mais detalhista, a gente vai começar a entender os pilares que vão formar o bodybuilder. Então, nada mais é do que a construção de um físico. Então, o próprio nome da palavra diz, construção de um corpo, construção de um
físico. Acho que o primeiro conceito que tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas é o conceito de frame, que é o conceito que vai determinar boa parte da performance do atleta. Há muito tempo eu venho falando que o fisiculturismo, desde quando comecei a estudar o fisiculturismo e participar de campeonatos, né, me tornar árbitro da Confederação Brasileira, eu tenho percebido que os profissionais que trabalham com isso ainda desconhecem alguns conceitos básicos quando a gente fala de bodybuilding. As mesmas capacidades físicas que elas são moldadas em outros esportes são as mesmas capacidades físicas que são trabalhadas também no bodybuilder. E um conceito que vai ser muito fundamental para a gente entender isso é o conceito de frame. Frame é uma palavra de origem inglesa que significa moldura ou estrutura. Transportando essa informação para a prática, nós temos a variável genotípica, ou que seria a carga genética desse indivíduo, né? Falando de uma forma muito simples. Então, essa carga genética, essa expressão ou essa repressão de genes, né, que seria toda a informação que teria no código genético desse indivíduo ou dessa pessoa, vai determinar a estrutura óssea desse atleta. Vai determinar, por exemplo, o tamanho do tronco desse atleta. Então, se esse atleta vai ter um tronco mais largo, um pouco mais comprido, vai determinar a altura e a largura desse atleta, vai determinar o comprimento dos membros e o comprimento, o tamanho da cintura pélvica e da cintura escapular. Então, é como se eu fosse montar toda a estrutura de um prédio e essa estrutura, a partir dessa estrutura, eu fosse começar a tentar organizar meu prédio, tentar preencher o meu prédio. Então, essa estrutura aqui seria a moldura, que seria, nesse caso, o corpo humano. E isso é determinado geneticamente. Então, infelizmente, a gente não tem como mudar esse conceito de frame no bodybuilding. De uma forma prática, pensa da seguinte maneira. Eu tenho 3 quadros e um desses quadros você vai colocar na parede da sua casa. Então, eu tenho aqui o primeiro quadro com a foto, uma foto muito pequena. Então, realmente uma foto bonita, mas uma foto pequena que você percebe que provavelmente você não colocaria esse quadro na sala da tua casa, porque a foto está muito pequena para um quadro muito grande. Então você procuraria uma foto um pouco melhor. É uma foto que tivesse mais... Ou você reduziria o frame ou você aumentaria a foto. Nesse outro quadro, eu tenho uma foto já muito grande. Então uma foto que já está passando aqui das bordas do quadro, está praticamente do tamanho do quadro, ou seja, não está muito legal. E no meio aqui, eu tenho uma foto que se encaixa perfeitamente nessa moldura. Então, é uma foto que não é muito pequena, é uma foto que não é muito grande, mas é uma foto que é estética, uma foto que remete o belo, não pelo tamanho, não pela imagem por si só, mas como que essa imagem, ou como que essa estética, ou como que essa visualização, né, para o indivíduo que está observando esse quadro, ele consegue analisar a moldura, como a moldura se relaciona com a imagem, o tamanho da imagem em relação à moldura, ou seja, é como se fosse uma espécie de quebra-cabeça e aqui eu tivesse o encaixe perfeito. Se você ainda não entendeu, eu vou te trazer o seguinte exemplo. Então, eu tenho 3 categorias aqui masculinas. Então, o Men's Physique, o Muscular Men's Physique, o Games Classic e o Fisiculturismo Clássico. Então, você vai perceber que existe alguns atletas que começam a competir na Men's e eles vão evoluindo aqui para muscular. Pode chegar, em determinado caso, que esse atleta decida, olha, eu não vou mais competir de calção, então eu tenho um bom volume de membros inferiores, eu quero mudar a minha apresentação, enfim, eu estou treinando as poses compulsórias, eu quero passar a competir nas categorias clássicas. Então ele bate aqui o peso da relação peso e altura do Games Classic e vai competir no Games Classic. O que eu quero dizer com isso? Que dentro do fisiculturismo, o atleta ele vai ter possibilidades de estar participando de categorias totalmente diferentes. Só que o que vai determinar a categoria que esse atleta vai participar vai ser a estrutura que esse atleta tem. Aí você pode pensar assim, tá, professor, eu conheço atletas que começaram na Men's Physique e hoje são excelentes fisiculturistas clássicos, ou hoje são excelentes bodybuilders. Então, na verdade, o que aconteceu com esses atletas foi que ele não entendia ou não conhecia qual que era essa estrutura óssea e à medida que esse indivíduo foi treinando, ele foi observando essa responsividade do físico, ele percebeu que ele conseguia evoluir. E aqui a gente vai ter também exemplos contrários. A gente vai ter atletas que vão insistir em determinadas categorias
que não são para eles. Por exemplo, categorias fitness aqui, men's physique e muscular. A gente percebe atletas que não contemplam os critérios da categoria fitness. Então, é um atleta com uma leve presença de palco, um atleta simpático, um atleta com desfile confiante, um atleta que a beleza facial tem uma leve relação com como que o físico desse atleta se apresenta. Então, às vezes, talvez para esse atleta que não tem um físico tão expressivo assim, talvez o atleta que é um pouco mais tímido, que não consegue ter essa boa desenvoltura no palco, talvez ele consiga se dar muito bem em categorias clássicas ou no próprio bodybuilder, ou em categorias que talvez não tenha essa necessidade. Então, quando a gente fala de bodybuilder, essa moldura, ela não vai se referir somente à carga genética do indivíduo. A gente pode até transpor essas informações para variáveis, talvez, que vão começar a fazer parte do fenótipo. E aí é que a gente vê esses exemplos ao contrário. Né? E aí hoje tem uma discussão muito grande que muitos treinadores dizem assim, olha, a categoria escolhe o atleta e não o atleta que escolhe a categoria. Realmente, se a gente for pensar no conceito de frame, o atleta ele vai ter um frame para uma determinada categoria. Só que existem situações que realmente não existe como você mudar esse frame, mas existe como você mudar a forma que esse frame se relaciona com a estética corporal. São casos raríssimos? São, mas acontece. Então aí tem treinadores que já têm opiniões um pouco mais diferentes, né? Diz que essa história do atleta escolher a categoria, né, ou da categoria escolher o atleta, ela é um pouco confusa e um pouco contraditória. Aqui a gente tem as categorias femininas, né, algumas categorias femininas. Aqui é o mesmo exemplo, né? Você vai ver atletas que vão competir na biquíni aqui, mas que realmente o potencial delas, ou seja, o limite máximo de encontrar uma fotografia perfeita assim, vai ser lá na categoria body fitness. Só que isso ela vai descobrir após anos e anos de treinamento. Ou simplesmente vai ser um efeito crônico do treinamento e de participar de competições por muito tempo. Aqui eu trago um ponto que a gente começa a entrar em outro critério, que seria o desenvolvimento muscular. Então aqui eu tenho o atleta bodybuilder, então um atleta da IFBB Maranhão, o Wendel. Aqui eu tenho o Carlos, um atleta do fisiculturismo clássico, Carlos Eduardo. E aqui eu tenho o Jordean, um atleta da categoria Games Classic. Então aqui a gente percebe que essas categorias, nessa ordem que está aqui, está na ordem decrescente em relação especificamente ao volume muscular. Então, todos os critérios que são analisados nessas categorias, bodybuilder sênior, fisiculturismo clássico e games classic, os critérios são os mesmos. Qual que é a diferença? Que essas categorias daqui para cá, ou seja, no bodybuilder até o games classic, aqui eu tenho um volume muscular, um desenvolvimento muscular um pouco maior. E aí a gente tem que ficar claro, tem que deixar claro que quando eu falo de desenvolvimento muscular, eu não estou falando apenas de uma variável chamada volume. E também não estou falando de uma variável chamada densidade. Eu estou falando do somatório das duas. Por que é importante deixar claro isso? Porque às vezes a gente vai ver atletas que são volumosos e atletas que não são densos. Ou seja, o atleta vai estar retido, vai trazer aquele aspecto visual que o atleta parece que não fez dieta, né? Caiu ali de paraquedas. E eu tenho um exemplo também contrário. Eu tenho um atleta ali que está até denso, então a musculatura está bem visível, está aquele aspecto de casca grossa, está na fibra, só que ele perdeu muito volume muscular. Então, assim, é uma linha muito tênue entre o volume e entre a densidade. E mais uma vez, se você ganhar uma coisa e você perder outra, isso não pode ferir a estética. E é por isso que o bodybuilder vai ser sempre um quebra-cabeça. Que não vai ter como você dizer assim, olha, para essa categoria aqui, eu tenho um volume X. Porque à medida que eu aumento o volume, precisa vir junto também densidade. Quando eu tenho o somatório dessas duas características, dessas duas variáveis, eu vou ter o desenvolvimento muscular. Quando a gente pega a variável densidade em si, ela vem do latim e significa algo compacto ou rígido. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, está muito visível para mim que o peitoral desse atleta, né, esse atleta está com um certo nível de densidade muscular. Então, me dá um aspecto visual de rigidez, de uma musculatura rígida, de uma musculatura dura. E aqui a gente vai perceber, por exemplo, um peito com fibras visíveis, cortes um pouco profundos, musculaturas, né, o deltoide bem proeminente, um bíceps, um tríceps, enfim. A gente consegue ver que
esse desenvolvimento muscular ele está num volume muito bom para essa categoria que esse atleta compete. Então aqui uma relação de volume e densidade é muito boa. Quando eu pego algumas categorias, a gente vai ter alguns problemas. Por exemplo, eu tenho aqui categorias do fisiculturismo clássico. Então, são categorias que a relação peso e altura, ou categorias clássicas, né? Games Classic, fisiculturismo clássico e Classic Physique. São categorias que vão ter uma relação peso e altura. O que vai forçar esses atletas a atingirem um determinado peso de acordo com a sua altura. E o que a gente observa? Que essa variável densidade muscular em atletas que são de categorias clássicas, às vezes ela é negligenciada. Por quê? Porque geralmente quando os atletas utilizam estratégias para tentar alcançar o peso nessas categorias que precisa ser atingida de acordo com a altura, eles sacrificam o volume. E na grande maioria das vezes, com esse sacrifício muito grande de volume também é perdido densidade, diferentemente de um bodybuilder. Que a altura do atleta ela não vai ser levada em consideração. Bodybuilder sênior, master ou júnior, por exemplo. Só o peso, nesse caso, e a idade do atleta é que é levado em consideração. Aqui vem talvez um dos pontos mais importantes e um dos pontos que gera mais discussão no meio de atletas de fisiculturismo. Quando a gente fala em definição muscular, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é percentual de gordura. Então, conceitualmente, essa definição seria caracterizada pela riqueza de detalhes que aparecem de forma clara e visível no físico do atleta, seja pela visualização dos ventres, como a gente pode observar aqui, pelos cortes profundos, ou seja, a gente observa um relevo bem considerável aqui, ou seja, como se a pele desse atleta realmente tivesse um corte. Dá para perceber que a pele está fina, e está muito claro aqui que os segmentos musculares, eu consigo observar que é cabeça longa, que é cabeça média, eu consigo observar a anatomia, é praticamente um boneco de anatomia. Quando a gente pega esse conceito, a gente começa a observar que tem muitas vírgulas aqui, ou seja, tem muitos critérios que são analisados quando eu falo de definição muscular. E aí vem um ponto muito importante. Fisiculturismo, a gente não pode, o árbitro não pode, o atleta não pode, o telespectador não pode ter uma coisa que eu chamo há muito tempo de discurso apaixonado. O que seria discurso apaixonado? Seria a gente analisar um atleta de diferentes categorias e pegar uma característica muito boa desse atleta, realmente um ponto muito positivo desse atleta, tentar enaltecer, tentar justificar por que aquele atleta ganhou, ou tentar justificar por que aquele atleta não poderia ter perdido. Por que eu falo isso? Porque é muito comum a gente ouvir de treinadores e até dos próprios atletas, vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouco mais claro. Categoria Men's Physique. A gente observa muito treinadores e atletas falando: como que esse atleta perdeu? Olha a circunferência da cintura desse atleta, olha a beleza facial desse atleta, olha o rosto desse atleta, olha a simpatia, olha a presença de palco, o atleta está muito estético. Enfim, quando a gente começa a ouvir esses determinados discursos, a gente percebe que o treinador, o atleta ou o amante da modalidade, ele está falando baseado na paixão. Ele está falando baseado no que ele gosta. E isso é muito complicado. Já imaginou se a arbitragem utilizasse esses artifícios para julgar um campeonato? Se aparecesse um atleta extremamente fibrado e um determinado árbitro gostasse de atleta fibrado, ia dar o primeiro lugar para esse cara. Se o outro árbitro disse: eu não gosto de atleta fibrado, eu já gosto de um atleta um pouco mais volumoso, aquele cara que não é tão definido, mas eu consigo ver essa separação dos segmentos musculares, o árbitro ia dar primeiro lugar para aquele atleta. Então é isso que acontece. Os critérios mudam-se, as categorias, os critérios são os mesmos, porém o peso dos critérios vão variar. E o mais importante, a análise ela sempre vai ser geral. Então, em campeonatos amadores, campeonatos estreantes, campeonatos estaduais, dificilmente um atleta vai ganhar um campeonato porque ele tem um ponto muito, muito superior. Às vezes, quando acontece em campeonatos que o atleta já entra no palco batendo nos braços, batendo na perna, com a intenção de mostrar para a arbitragem ou para o público que aquele grupamento muscular é bom, você vê muito isso, o atleta batendo na perna ou apontando para a coxa ou para a panturrilha.
olha como minha perna é boa, olha como minha panturrilha é boa. Se o próprio atleta está dizendo que ele tem um grupamento muscular muito bom, ele está automaticamente dizendo que ele tem vários outros pontos fracos. Então, ele está pecando no princípio da proporcionalidade, da simetria. Ou seja, ele não é um atleta simétrico e proporcional. Então, ele já está em desvantagem. Então, quando a gente fala de bodybuilding e quando a gente pega a variável, né, isso pode ser extrapolado para outras categorias. A variável definição precisa ficar uma coisa muito clara. Definição é diferente de baixo percentual de gordura. Lembra que a gente falou no início da aula? Hipertrofia muscular no fisiculturismo não significa necessariamente aumento de tamanho. Assim como definição muscular é diferente de baixo percentual de gordura. Vou dizer para vocês por quê. Você pode ter um atleta com baixo percentual de gordura e ele não ser definido do ponto de vista de bodybuilder. Interpretem o que eu estou falando. Quando eu falo definição no fisiculturismo, eu estou falando de quê? Da qualidade da pele. Eu estou falando da quantidade de água entre a pele e o músculo. Eu estou falando de uma pele com a característica, com um aspecto visual um pouco mais fino. Eu estou falando de uma musculatura com a visível separação dos segmentos musculares. Eu estou falando também do baixo percentual de gorduras. Eu estou falando sempre do contexto geral. Então, nunca associem uma variável com definição. No fisiculturismo, a gente trabalha com a estética. E essa estética, ela é multifatorial. Então, não adianta você ter uma pele fina aqui e não existir separação dos segmentos musculares de acordo com a sua categoria. Não adianta você ter uma baixa quantidade de gordura corporal e ter muita água entre a pele e o músculo. Eu tenho uma pele feia, eu tenho uma pele que não é estética. Então, quando eu falo de definição, eu estou falando sempre do contexto. Estou falando sempre do pacote geral. Quando a gente pega a variável simetria, né, o conceito de simetria é um conceito grego e significa uma relação de paridade entre altura e largura. Quando a gente transfere esse conceito para a biomecânica, eu teria aqui o plano sagital, onde esse corpo ele é dividido em lado direito e lado esquerdo. Então, aqui eu teria basicamente, né, um atleta posando de frente, fazendo um duplo bíceps de frente, e eu tenho o mesmo atleta fazendo um duplo bíceps de costa. Então, aqui o árbitro ele vai analisar o desenho, né, o contorno, o volume desse membro, desse grupamento muscular em relação ao outro lado. Então, saber se esse atleta é lesionado, saber se esse atleta ele tem um bíceps um pouco mais volumoso, se esse bíceps é mais volumoso, por quê? Se o formato desse bíceps, por exemplo, ele é mais hipertrofiado aqui na porção distal do que na porção proximal. Então, o que aconteceu com esse braço que ele não teve essa mesma proporção? O que aconteceu, por exemplo, com esse vasto lateral, um exemplo, que é um vasto um pouco mais hipertrofiado aqui na porção proximal, e nessa perna aqui ele não é tão hipertrofiado, ou seja, a hipertrofia é mais no sentido distal. Então, sempre os árbitros estão comparando os hemisférios, então, para saber se existe realmente uma fotocópia aqui de um lado e uma fotocópia do outro. Mas, mais uma vez, sempre vai ser o contexto geral. Então, apesar da imagem aqui ser um duplo bíceps, mas a forma que esse atleta se comunica com o árbitro sempre vai analisar esse atleta nesse sentido, de cima para baixo. E muitas vezes, dependendo do campeonato, dependendo da localização da mesa, né, se essa mesa, se esse atleta estiver muito próximo à mesa e a arbitragem estiver muito baixa, o árbitro que vai fazer essa análise de baixo para cima. Então, isso vai ser muito variável de acordo com o campeonato e de acordo com a distância da mesa de arbitragem para o palco dos atletas. Contanto que toda essa análise de simetria, a gente está olhando a paridade. Eu estou olhando, né, o todo, mas dividido em partes. Então, se eu pegar esse atleta, dividir ele ao meio e eu juntar com esse outro lado, será que eu tenho uma imagem perfeita? Será que eu tenho uma imagem realmente muito bonita? Então, esse seria o conceito de simetria. Quando eu falo de proporção, já é uma análise um pouco mais geral. Então, a análise de simetria é uma análise um pouco mais meticulosa, um pouco mais detalhista. Proporção é algo que é mais subjetivo, porém, a proporção ela é mais fácil, ou a desproporção ela é mais fácil de ser identificada. Porque, nesse caso, o árbitro ele não está analisando o músculo em si. Ou seja, eu não estou analisando se o bíceps desse lado é igual ao bíceps desse. Eu estou analisando como que esse bíceps se relaciona com o antebraço. Por exemplo, se eu tenho um atleta com um braço muito grande,
é de se esperar que esse antebraço ele tenha uma hipertrofia proporcional. Se eu tenho um atleta que ele tem um reto femoral aqui bem desenvolvido, é de se esperar que a panturrilha do atleta também seja desenvolvida, apesar do árbitro saber, e isso ser muito comum, que dependendo, né, ser muito comum no meio do treinamento de força, até no próprio bodybuilder, que dependendo do grupamento muscular que esse atleta estiver estimulando de forma mecânica, do ponto de vista nutricional, enfim, todas as intervenções que os bodybuilders façam, a responsividade do grupamento muscular, ela vai variar por conta de inúmeros fatores. A própria predisposição das cadeias pesadas de miosina, a própria tipagem de fibra, o próprio estímulo, a própria arquitetura do músculo vai variar, o ângulo de penação, o comprimento do fascículo, enfim, inúmeras características que vão influenciar no desenho, no formato, no contorno desse músculo. Contanto que essa análise de proporção é uma análise um pouco mais geral. Então aqui o árbitro vai analisar, por exemplo, será se o bíceps aqui é proporcional ao antebraço? Ou será se existe uma linha imaginária aqui que sai aqui do latíssimo do dorso desse atleta e cruza aqui o vasto lateral, que dá uma impressão para um árbitro de um atleta com uma cintura, né, uma circunferência que é abdominal extremamente fina. Então, se eu traçasse um X daqui para cá, ó, do deltoide do atleta até o joelho, eu teria aqui, se eu fizesse isso de um lado e de outro, eu teria um X. Então, esse X, essa menor circunferência, daria mais ou menos na cintura do atleta. Então, isso me diria mais ou menos que a quantidade de massa muscular nos membros superiores é muito parecida com a quantidade de massa muscular nos membros inferiores. Então, isso realmente traz um conceito de proporcionalidade. E por que geralmente isso fere a estética de uma forma muito mais rápida? Ou seja, isso é mais fácil de ser identificado. Porque sempre essa análise vai ser geral. Então, vai ser muito fácil para um árbitro analisar, né, um árbitro experiente, é claro, se realmente existe uma proporção aqui entre os segmentos musculares do quadríceps, por exemplo. Então aqui eu tenho quatro músculos aqui na parte anterior da coxa. Então, por exemplo, eu tenho um vasto aqui muito desenvolvido, né, comparado com os outros. Então a pergunta é, o que aconteceu com esse determinado músculo? Isso está ferindo a estética? Isso é uma característica do próprio atleta? Isso é uma variável de treinamento? Enfim, são muitos detalhes que são analisados e que são analisados de forma muito rápida. Então o árbitro ele precisa ter toda essa quantidade de informações que eu estou passando para vocês em questão de milésimo de segundo, porque os confrontos servem para isso. Então imagina você analisar volume, desenvolvimento muscular, densidade, simetria, proporcionalidade, definição em questões de segundos. Por isso que pose é muito importante, porque o atleta consegue mostrar justamente o melhor do seu físico na hora dos confrontos. Então aqui eu tenho um exemplo agora das categorias clássicas. Aqui um exemplo, então eu peguei um exemplo aqui das categorias clássicas do bodybuilder, da FBB, então o Games Classic, o Fisiculturismo Clássico e o Class Physique. Então essas categorias clássicas, elas se apresentam através dos quartos de volta, além da apresentação individual e além dos confrontos através das poses compulsórias. Então, inicialmente esses atletas, né, eles têm uma relação peso e altura para atingir, e a Games Classic é a categoria que apresenta a menor relação peso e altura. O clássico apresenta uma relação peso e altura intermediária, e o Class Physique apresenta uma relação peso e altura um pouco superior. Então aqui, como essa relação vai ser sempre peso e altura, eu peguei um exemplo aqui de um atleta. Então imagina que todos esses três atletas, eles têm 1,80. Apenas um exemplo. Então os três, o Games, o clássico e o Class Physique, tem 1,80 de altura. Então, quantos quilos eles precisariam bater, eles precisariam atingir para poder competir? Então, o Games Classic aqui com 1,80 compete com 84 quilos. O Fisiculturismo Clássico aqui com 1,80 compete com 87 quilos. O Class Physique com 1,80 compete com 91 quilos. E aí existe a probabilidade de existir dobras dentro das categorias. Ou seja, o atleta da Games Classic aqui, ele pode competir no Clássico, ele pode competir no Class Physique. Qual que é a diferença dessas categorias? São os mesmos critérios analisados. A diferença é que nessas categorias clássicas existe a inclusão dos quartos de volta, e nessa categoria Class Physique, a sunga do atleta é diferente. Então é um sungão aqui, que precisa cobrir todo o glúteo do atleta, geralmente tem 15 centímetros na lateral. Não existe expansão de dorsais aqui, nem de frente nem de costa, e existe a inclusão de duas poses. Uma pose chamada vácuo abdominal, que é uma pose obrigatória, e uma pose clássica, a critério do atleta. Porém, todos os outros critérios são
os mesmos de outras categorias, apenas com essas diferenças. Então, eu posso ter esse atleta competindo nessa categoria? Posso. Eu posso ter esse atleta competindo nessa categoria? Também posso. O que é que vai acontecer? Se esse atleta for competir nessa categoria, ele já vai competir com atletas bem mais pesados. Então, atletas aí praticamente quase 10 quilos, né, mais pesados que o atleta da categoria Games Classic. Então, ele já vem com um critério de volume muscular, de desenvolvimento muscular, abaixo dos atletas dessa categoria. Pode existir a possibilidade desse atleta ganhar nessa categoria? Pode. É mais difícil de acontecer? É. Quando que isso acontece? Quando os atletas que competem nessa categoria estão fora dos padrões da categoria, e esse atleta aqui, para essa categoria, vai ser o menos ruim. E é isso que é importante deixar claro. Em campeonatos de fisiculturismo, alguém vai ter que ganhar. E às vezes o que tem no palco não é o que a categoria pede. O que não significa que aquele atleta foi campeão, que ele é a referência daquela categoria. Aqui é só um exemplo para a gente observar que como essas variações de categorias vão determinar as estratégias dos atletas. Então aqui, como eu tenho uma relação peso e altura menor, então aquele atleta aqui que tem dificuldade de bater o peso, que tem dificuldade de baixar o peso aí nas semanas finais de competição, dificilmente ele vai competir numa categoria dessa. Então uma probabilidade dele competir nessa categoria aqui. É um limite de peso um pouco maior. Já eu tenho aquele outro atleta que diz assim, não, professor, eu sou tranquilo e o meu problema é justamente o contrário. Eu baixo muito peso. Então, talvez procure baixar muito peso dentro do limite da sua categoria, preservando todos os critérios de desenvolvimento muscular, simetria, proporção, definição muscular e uma boa apresentação no palco. E aí nós vamos ter algumas categorias que elas precisam ser levemente desproporcionais, como no caso da categoria Wellness aqui. Então, eu preciso de um atleta que vai ter um membro aqui superior um pouco mais fininho ou um pouco menos musculoso, teoricamente, e um membro inferior bem mais desenvolvido. Então, dependendo da categoria que a atleta competir, mais uma vez, os critérios vão variar. Isso é um exemplo da categoria Wellness. Aqui eu tenho um exemplo de como que essa análise é feita quando eu junto todos esses critérios. Então, aqui seria mais ou menos a avaliação de um árbitro. A gente vai ter outra aula especificamente no nosso canal só sobre a avaliação. E aí eu te peço, se essa aula tá servindo para ti de alguma forma, tá te ajudando, tá trazendo conhecimento novo, dá um curtir aí no nosso canal, se inscreve e divulga essa aula para o maior número de pessoas. Então, continuando, a gente tem todos esses critérios que são analisados, então eu vou juntar tudo isso agora. Então, observa aqui, eu tenho um atleta 1, 2, 3 até o atleta 5. Então, eu vou pegar o atleta 1 aqui. Então, observem que essa figura aqui está um pouco bagunçada, né? Difícil de entender, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Então, você observa aqui o ponto 0 e um ponto 60 aqui. Então, quanto mais próximo do ponto 60, mais aberto vai estar essa imagem. E quanto mais aberta tiver essa imagem, significa que ela está mais próxima dos critérios aqui. Ó. Então, eu tenho um critério simetria, definição, volume, frame, apresentação individual e proporção. Vamos analisar aqui o atleta 1. Então, o atleta 1, observa a imagem azul aqui, ó, azul escuro. Está topado aqui o volume, ou seja, o atleta está com um bom volume. Aí eu venho para o frame. O frame do atleta está bom, né? Não está como volume, mas está um frame bom. A apresentação individual também do atleta está boa, foi boa. O atleta é proporcional, o atleta é simétrico, porém o atleta ele não está muito definido. Então observa aqui que a linha azul está longe aqui do nome de definição, né? Está um pouco afastado, perdão. Bora analisar o atleta 2 agora, o atleta laranja. Começando da definição. O atleta 2 está muito definido, olha que está topado aqui a definição. Aí eu venho para o volume, olha a curva laranja aqui, olha a distância que está do volume. Ou seja, o atleta 2 está muito definido, só que ele perdeu o volume. Então ele está pouco volumoso. E aí eu venho para o frame. Olha o atleta 2, está com um bom frame, está topado. E eu venho para a apresentação individual também desse atleta. Olha a apresentação individual do atleta 2 aqui, ó. Topado também. Aí eu venho para cá, proporção. Eu procuro linha laranja, cadê? Olha a diferença de proporção para o atleta número 2. Olha a diferença de simetria. Ou seja, o atleta número 2 é um atleta que está muito definido, tem um frame muito bom e a apresentação individual foi muito boa. Só que ele está assimétrico, desproporcional e com baixo volume muscular. Atleta 3, análise cor cinza. Está com bom volume. Olha o frame muito ruim desse atleta. Aí eu venho para cá, proporção.
Está próximo, mas não está muito bom. Simetria, nada legal, nada simétrico. E definição, não tem nada de definição. Atleta 4, muito definido. Frame, mais ou menos. A apresentação individual foi muito boa na apresentação. Um pouco proporcional, mas está aqui um pouco longe. Bem simétrico. E eu vou para o atleta número 5, o azul aqui mais claro. É um atleta bem volumoso, bem definido, bem simétrico, mais ou menos proporcional, só que olha a apresentação individual desse atleta. Muito ruim. Ou seja, ele fez uma apresentação muito ruim. E um frame muito bom. Então, quando eu analiso todos esses critérios, quem foi o atleta que se manteve aí mais próximo de todas as variáveis? Foi o atleta número 1. Então, ele pecou apenas aqui na definição. E é mais ou menos isso que o árbitro vai analisar. Ele analisa o pacote, ele analisa todas as variáveis juntas. Quem é o atleta que erra menos? Então, o pacote geral é mais importante. O que seria o pacote geral? Seria a junção de todas as características e variáveis que vão formar um atleta de fisiculturismo. Por isso, mais uma vez, não tenhamos discurso apaixonado dentro do bodybuilder. Sempre uma visão imparcial e uma visão de todas as características, ou seja, uma visão integrada. Aqui eu tenho, para a gente finalizar, a imagem de um atleta, né, do nome fisiculturismo e um esquema, né, resumindo basicamente o que eu trouxe para vocês nessa aula. Então eu tenho o frame, que seria a estrutura óssea do atleta, lembrando que todas essas informações estão no livro Fisiculturismo dos Palcos da Ciência. Então aqui o frame seria a simetria, a proporção, a silhueta, a forma muscular. Ou seja, como que esse atleta vai se apresentar quando a gente faz uma análise um pouco mais grosseira, uma análise da estrutura estética desse atleta. Eu tenho um desenvolvimento muscular, que seria o somatório de volume e densidade. Eu tenho uma definição que a gente viu que são várias variáveis juntas. E aqui eu trouxe 2 tópicos que talvez, né, são os mais pontuais. Então, a separação dos grupos musculares e uma profundidade nessa separação com a visível separação desses segmentos musculares. Ou seja, não adianta ter um atleta com muita separação se não está muito profundo. E aqui vai ser importante porque essa definição ela também vai variar de acordo com a categoria. Por exemplo, se eu tenho um atleta men's physique, não é interessante que ele tenha muita profundidade. Em algumas categorias femininas, essa profundidade ela não pode existir. Por exemplo, na wellness, não dá para existir separação dos segmentos musculares. Então, geralmente, a coxa da atleta vai ser um pouco mais hipertrofiada, só que não vai ter esse grau de separação. E a presença de palco, que hoje, sem dúvidas, talvez é um dos critérios mais importantes e mais negligenciados pelos atletas. Coreografia e apresentação, ou seja, em categorias que existe a coreografia é muito negligenciada. Em categorias fitness, onde não existe os confrontos através das poses, mas através da apresentação, então geralmente são os quartos de volta, fora a apresentação individual desse atleta. A arte de posar, então imagine que o fisiculturismo, o teu físico, a tua dieta, tudo que tu fez é o teu carro da Fórmula 1, só que a forma que tu vai dirigir esse carro é que vai determinar o teu desempenho. Então eu preciso de um carro muito bom, só que eu preciso também de um piloto muito bom. O que é muito perceptível no fisiculturismo? Os atletas e treinadores se preocupam muito com o carro e esquecem que um carro sem um bom piloto não funciona. Então, um físico muito bom, sem uma boa apresentação, não vai adiantar, vai ser trabalho perdido. Personalidade e o principal, aspecto saudável. Então, atletas com rosto desconfigurado, com extrema desidratação, principalmente em categorias femininas, isso é praticamente inadmissível. E essa foi a nossa aula, lembrando que tudo que eu falei para vocês está nesse livro, então aqui na aula foi só um resumo do que tem no livro tem bem mais profundo essa discussão. O link para compra do livro aí está no meu perfil do Instagram. Então, se você não me segue, corre lá no meu Instagram, passa a me seguir, tá? E adquire o mais rápido possível o teu livro. É o livro mais completo que temos hoje sobre bodybuilding. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Eu sou o professor Thiago Reinaldo.